minha Sarita aqui. Esse é o livro da Casa dos Beijinhos, então eu não costumo dar beijinhos, é o formato do programa, mas hoje, excepcionalmente, vem do Benguela e tudo. Catuma, tá tudo bem? Olá, vem do Nem, tá boa? Este é o livro de Angula Catuma, é sociólogo, vem de Benguela. Obrigada. O Mangula é um querido. Ele larga as suas coisas a fazer em Benguela e vem responder ao nosso chamado. Obrigada, mesmo. Dizes que o dinheiro não pode comprar. Infelizmente, as pessoas, e se calhar parte de nós, e não sejamos hipócritas, vivemos em busca do vil metal, porque queremos dar melhores condições, porque queremos comprar uma casa melhor, queremos ter um carro melhor, queremos ter uma saúde melhor. Aquilo que o dinheiro, eventualmente, Catuma, pode pagar. E deixamos muitas vezes aquilo que o dinheiro não pode pagar para o lado. Certamente. Eu começo pelo senhor na condição que somos logo duas mulheres. É só por isso. Agradeço, Diga. obrigado. Nós estamos a viver um período de imensas perturbações e deste conjunto de perturbações resultou o facto de termos transitado de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. A economia de mercado é um mecanismo que existe para organizar a distribuição da produção. E com a transformação para sociedade de mercado, passamos para um lugar onde quase tudo está à venda. Confundimos, por exemplo, o preço com o valor. Nem tudo que tem valor tem preço. Algumas coisas só têm preço, não têm valor. Uma forma simples de percebermos isso é olharmos para o valor intrínseco das coisas. Um automóvel, por exemplo, tem um preço, porque o seu valor não está em si mesmo, está na utilidade, é um meio para nos locomovermos. Já a mãe, a maternidade, por exemplo, não tem preço, porque não está na finalidade. A mãe vale em si mesma, a vida vale em si mesma, a amizade, a confiança vale em si mesmo, não é um meio para. Daí que vemos indivíduos que se revoltam e com todo direito quando sentem-se, por exemplo, manipuladas numa relação de amizade, porque a amizade vale em si mesma, a amizade não serve para. Quando confundimos valor com preço, geralmente desbroamos, desapropriamos as nossas relações sociais daquilo que tem de mais intrínseco, de mais verdadeiro e de mais humano. Recordo que, de facto, há uma diferença entre valores, aquilo que não pode ser alienado da pessoa. Exatamente. Vamos pensar hoje nas sociedades democráticas. O direito ao voto, o direito à participação cívica pública, é um direito que todos os cidadãos, todos os indivíduos na qualidade de cidadão o têm, independente de terem mais ou menos dinheiro. Existe, por exemplo, o respeito pelo outro. Imaginemos uma fila num banco. A prioridade é por ordem de chegada, com as exceções para os deficientes, as mulheres, as crianças. Hoje já existem sociedades, e aqui em Angola, em Luanda, vemos nas filas de pessoas que pagam para não ficar na fila. Portanto, pagam para não ficar na fila. Portanto, eu tenho dinheiro, eu não fico na fila. Estou a tentar explicar a partir deste momento como a nossa sociedade, de forma inconsciente, subreptícia, apregou a ideia de que o dinheiro pode comprar tudo. Os há express para tudo. Há um conjunto de burocracias para se obter um visto, mas quem tem dinheiro paga mais e recebe mais rápido. Por exemplo, o facto de existirem situações em que perde-se a vida, alguém morre porque não tinha 36 mil kwanzas para pagar por uma ampola, por exemplo. Tudo isso nos desafia a repensarmos a nossa orientação enquanto seres. Será que os que não têm dinheiro terão de pagar pela vida, por exemplo, ou terão de ser vilipendiados, desvalorizados porque têm menos dinheiro? As coisas estão de tal modo invertidas que assustam um bocado. Mas isto nós podemos olhar para a sociedade do ponto de vista micro, os indivíduos lá nas suas famílias promovem estes valores. E é preciso dizer como é que nós promovemos. Imaginemos um óbito. A família toda se reúne porque morreu o primo João. É muito rapidamente vamos perceber que aqueles que ganham um bocadinho de mais dinheiro juntam a uma mesa, comem à parte, separam.
sim, esse tipo de práticas acontece e nós não nos damos conta. Acontece de forma muito natural. A segregação mesmo no seio da começa família. ali. A pressão sobre os indivíduos. Por que todo mundo hoje quer ter dinheiro? Porque as pessoas sentem na pele o preço de não ter. O que devíamos fazer é diminuir as desigualdades sociais, de tal sorte que não haja ninguém tão pobre ao ponto, entre aspas, de se sentir forçada a vender a sua dignidade. Imaginemos, por exemplo, o caso da mãe. Eu já ouvi depoimentos tristes, muito duros, de mães a dizerem: matriculem a minha filha, por favor. Nem que eu tenha que fazer isto ou aquilo com o diretor. Portanto, era bom que as pessoas não se sentissem pressionadas a esse ponto, para evitarmos. Porque a ideia do liberalismo, que diz, resumidamente, que desde que haja alguém disposto a oferecer um serviço e alguém disposto a pagar, sem nenhuma pressão, que aconteça normal nisso, não está totalmente certo. Porque existirão os mais fracos nas sociedades. E essas pessoas vão sentir, de algum modo, obrigadas a ceder. Devem ser protegidas. Vamos pensar na venda de órgãos, por exemplo, as barrigas de aluguer, por exemplo, hoje a maternidade. E eu falo muito da maternidade porque estou a preparar-me para ser papá. Isso toca-me bastante. Parabéns. Obrigado. Toca-me bastante. A maternidade é uma experiência única das mulheres. Eu tento lá pegar a barriga para ver, a minha mulher diz que o bebê está a mexer, mas não sinto. A maternidade é uma experiência única. Mas, Mara, imagine, na Índia, onde é legal, existem mulheres que têm a barriga de aluguer. Do ponto de vista ético, e esse nosso problema aqui, esse tema, é um problema essencialmente ético-moral, queremos pensar quais são os limites morais do mercado. Até onde é que o mercado pode ir? O mercado não pode entrar para dentro das nossas vidas do modo como está a entrar. E já entrou. Já se pode vender a maternidade. Eu posso ser... Uma mulher pode ser mãe sem ter experienciado isso. Como é que vamos alienar a experiência? A Amara teve essa experiência também de mãe e sabe como é possível alienar isso. Portanto, o desafio hoje aqui, mais do que apontarmos A, B, C, é chamarmos a atenção aí em casa dos nossos telespectadores para a necessidade de refletirmos sobre a nossa conduta em relação aos que têm menos. Já será muito tarde. Aqui a questão é muito grave. É grave. Porque o ser humano, tal como conhecemos até hoje, do ponto de vista civilizacional, socioantropológico, está em risco de extinção. Porque aquilo que nos caracteriza como humanos está a desaparecer à medida em que nos convencemos, direto ou indiretamente, a sociedade nos força a aceitar um bocado essa ideia de que quanto mais dinheiro tivermos, mais felizes podemos ser, mais respeitados podemos ser, e isso está a tirar uma característica que é o ser histórico, o ser experiencial que nós somos. Nós somos feitos de memórias, de experiências. Comprar um autógrafo de um basquetebolista famoso não é a mesma coisa de ganhar na luta entre a multidão e dizer: eu consegui o autógrafo, consegui a camisa depois do jogo com aquele... Tem outro sabor, tem um mérito. Isto é uma coisa que as pessoas guardam e levam para a vida. Estamos a criar uma geração que daqui a 20, 50 anos não saberá o que é a meritocracia. Não vai ter orgulho, porque tudo pode comprar. Eu posso comprar um prémio de melhor músico ou de melhor escritor. Tudo se compra, existem organizações que criam tudo aquilo, posso comprar. Os lobbies. Os lobbies, tudo está no mercado. Isto retira a memória, então, e nós vamos nos perder. Daí ser fundamental prepararmos, e concordo aqui com o que estava a dizer, em relação a trabalharmos ao nível da educação para que as pessoas tenham consciência de que há questões na vida que não podem ser alienáveis, não são transacionáveis, não estão no mercado. Ok. Eu penso que a amizade é isso. Já existem empresas que vendem amigos. A maior parte das pessoas substituiu amigos por redes de contactos. Ou seja, há uma relação de Mas troca. será isso bom? Vamos falar quando nós voltarmos. Quando Claro nós voltarmos, que não, né? quando nós voltarmos, não substituir os amigos por rede de contactos. Porque eu acredito que cada um dos meus amigos ou meus contactos no meu telefone, de algum modo me servirá se de repente eu ligar: olha, eu preciso disso, mas não o estarei a fazer com o único propósito de me aproveitar. Não, é por ter confiança. E acredito que quando o Bangula fala sobre empresas que substituem redes de contacto... Há empresas que vendem amigos, que vendem amigos, indivíduos que já não têm amigos. mas é por motivo completamente diferente, não é? São os tais links, as conexões. Vamos à cozinha. Como falava do facto das pessoas terem links, network, mas na realidade isso funciona para outros efeitos. Não é de verdade. Este é um sintoma de como o mercado
entrou nas nossas vidas. Como hoje vivemos numa sociedade de mercado e não mais apenas numa economia de mercado. A ideia de contactos está aliada à ideia de fornecedores. Portanto, eu tenho uma empresa para gerir, volta e meia irei precisar de matéria-prima para produzir, então preciso ter pessoas à disposição para ir solicitando. Essa é a ideia de contactos. Muito fácil e rapidamente, hoje, as pessoas, nas suas relações, têm contactos em vez de amigos. Eu preciso de alguém, quando tiver problema com a polícia, com a fiscalização, o visto do filho, uma transferência posterior, eu preciso de pessoas que me possam resolver essas demandas. Então, eu não me simpatizo com o João, porque até ele tem uma mesma experiência que eu, é do mesmo clube desportivo, ou estudou na mesma escola primária, ou a mãe dele e a minha andaram juntas na formação. Não é isto que me liga às pessoas. É, sim, a expectativa da possibilidade dele me vir a ser útil no futuro. Isto cria, obviamente, uma exclusão para aqueles indivíduos que não são, dessa ordem prática, capazes de oferecer um grande número de expectativa. Quem é este? De que é que me poderá valer amanhã? Nada. Então, quando nos apresentarem, eu já não fico com o número dele, já não pergunto. Mas se eu vir aquele senhor, parece que eu costumo ver na televisão. Quem é? Ah, o intendente fulano. Esse é o primo. Olha, apresente-me, por favor. E eu vou lá, fico com o número, porque sei que um dia, quando tiver aquele outro problema, eu irei ligar. As pessoas acabam por ter contactos em vez de amigos, porque os amigos partilham um universo simbólico. Portanto, os amigos têm sentimentos, têm experiências e não apenas demand supply, né? Não é só procura e oferta. Isto é muito perigoso porque exclui aqueles que não têm algo material para oferecer, que tudo o que têm são eles mesmos, as pessoas. E aí voltamos para o universo dos valores. Os valores valem em si mesmo. A vida vale em si mesma. Já os objetos servem um outro interesse. O valor dos objetos não está neles em si, mas está naquilo que podem fazer. Quando transformamos a pessoa em objeto, olhamos para ela em função do que ela nos pode servir, então as pessoas passam a ser descartáveis. Mas nós a consumir muito. Porque é que há esta fã pelo material? Exatamente porque nós somos uma sociedade de mercado. O mercado precisa de consumidores. A identidade das pessoas hoje constrói-se em função daquilo que elas são capazes de consumir, de ostentar. Que carro você usa, o que é que você pode ter? E o Carneiro dizia em relação à pressão que os indivíduos têm de ter dinheiro, é uma pressão que todos nós participamos, todos nós individualmente participamos nisto. À medida em que lá no bairro, acabou de dizer a Sara aqui, lá no bairro, não valorizamos o vizinho só porque ele não tem. Mas o vizinho que anda com um carro maior, e até a gente sabe que ele trabalha num sítio tal, anda com um fatinho, nós atrasamos a tirada do carro, fazemos um esforço para coincidir, olhar e cumprimentar e trocar aquele... o carro do vizinho. Chamamos a atenção a todo custo porque sabemos que aquele nos pode ser útil. E o outro, coitado, que não tem dinheiro, não tem posses, aparentemente coitado. Aparentemente coitado, que é, digamos, aqui nessa relação desvalorizado, ele percebe que está a ser discriminado porque não tem mesmo dinheiro. E vamos ser coerentes aí para casa, há pessoas que são efetivamente discriminadas só porque têm menos zeros na conta. E essa pressão leva ao, por exemplo, à depressão, ao suicídio, e nós temos que evitar isso. Como é que se evita? Tratar as pessoas por aquilo que elas são. O fulano é uma pessoa afável, é educado, conta boas piadas, é alegre, eu gosto dele, é tão atencioso. Isto aqui é ser humano, porque um robô programado também pode, com base numa matriz qualquer de algoritmos, pode optar bom contacto, mau contacto, um robô também faz isso. Portanto, nós temos que nos transcender, temos que procurar ser mais do que uma máquina que faz cálculos. Verdadeira, essa questão. A felicidade, Katuma. A ideia de felicidade hoje é cada vez mais uma miragem. As pessoas olham para a felicidade. Não acredita que existam pessoas felizes? As pessoas perderam o foco sobre o que é a felicidade. Sabem muito menos sobre o que é a felicidade. Por quê? Porque a felicidade radica no ser. Já diziam os antigos, conheça-te a ti próprio. Sim. Hoje ninguém está interessado em conhecer-se a si mesmo. Está mais preocupado em passar uma ideia daquilo que as pessoas querem que elas sejam. As pessoas rejeitam-se a si mesmas porque acham que não são, não têm o PEC certo, não têm o rótulo certo que a sociedade quer.
Então partem na busca desenfreada por uma identidade que não é a delas. E o dinheiro, como este universal das mercadorias, para as pessoas vazias, que não têm valores por dentro, é um instrumento que mobilizam para efetivamente comprar aquela imagem, para parecer ser aquela pessoa. E por que eu digo que a felicidade é uma coisa cada vez mais desconhecida? Porque as pessoas se rejeitam fazer aquele caminho experiencial, a sua caminhada própria. Querem uma espécie de... A ideia de menus. Nós hoje vivemos na sociedade de menus. Vais ao restaurante, tem um menu X, que é picanha, com batata, arroz, feijão, podemos trocar... Cuidado que picanha agora é lambula. Tá? Picanha do mar. A vida está feita em menus. Então, eu chego a um momento e olho para a sociedade. Quero ser como a Mara, ou quero ser como o Matias. Então, eu escolho um menu, independente da minha especificidade, da minha história, da minha origem, das minhas valências, e forço tudo, e levo todo o mundo. Essa tentativa de forçar as coisas afasta as pessoas da felicidade, de certa forma, porque elas lutam contra aquilo que já se chamavam os clássicos, contra aquilo que é a força anímica. Todos nós trazemos dentro de nós uma força própria e que se adapta àquilo que nós podemos vir a ser. Quando escolhemos um menu da sociedade, escolhemos um estilo de vida pronto a vestir e forçamos aquele fato e vemos no cinema, na música, na literatura, no jornalismo, na vida em geral, pessoas que forçam uma coisa. O Coutinho publicou em tempos uma frase assim muito curta que ele dizia... humorista. Pois, ele dizia, se estás todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se estás a fazer uma coisa que não te dá sucesso, abandona. Hoje, as pessoas olham para o sucesso como a única forma de ser feliz. Acham, por exemplo, a fama, e nós estamos a num fama programa... e não o sucesso, porque o sucesso é mais abrangente. A fama, devemos o ter sucesso, sucesso a visibilidade, e não termos da fama. A notoriedade, a visibilidade, a notoriedade. As pessoas veem nisso a felicidade. E a felicidade, de facto, deve ser construída assentada em nós mesmos e não noutros e não naquilo que podemos adquirir. Porque afinal de contas, o dinheiro compra isso tudo? O dinheiro não compra isto. É a experiência, é a introspeção, é aquilo que me faz bem. As pessoas têm que descobrir o que lhes faz bem. Porque eu acredito ainda naquela ideia romântica de felicidade que se critica muito. Amorzinho, uma cabana, mulher ali, uma árvorezinha, pescou o peixe, tem a banana. Eu ainda acredito nesta possibilidade da felicidade. Um amor e uma cabana. Porque se a felicidade for dinheiro, ninguém será feliz. Porque qual é a quantidade infinita de dinheiro? Diga-me. E, por natureza, o ser humano deseja o que não tem. À medida que consegue o que ainda tem, passa a desejar outra coisa. Passaria a querer ainda mais. Quando conseguir os milhares, há de desejar mais uma dezena de milhares, mais outra dezena. Avarento. Portanto, vem a avareza. É inútil perseguir a felicidade por essa via, pela via da acumulação. Mas o mercado prepara-nos para ser consumidores, para acumular. E aquelas pessoas que caírem na armadilha do mercado, que querem ter tudo e pensar que a felicidade resume-se na possibilidade de bens que podem acumular, essas pessoas vão perder o tempo de viver. Porque nunca se terá tudo. Eu posso comprar 2 Boeings hoje e amanhã sai mais um Boeing. Compro outro Boeing, compro um lugar no espaço, compro um lugar... Portanto, a felicidade não pode ser buscada ali, mas deve ser buscada em mim, porque eu sou único. Algumas pessoas, os mais liberais em casa que estão nos acompanhando, vão dizer, ok, estes senhores ali estão a falar disso tudo, mas para ter isto, para ter um convívio, para ter um mufete da Praia Amélia, precisa do dinheiro. Bem, não estamos a ignorar o dinheiro. O problema do dinheiro é que ele não pode ser um fim em si mesmo. O dinheiro é um meio. Eu só preciso do dinheiro para fazer... Para me proporcionar esses bons momentos. Vale o momento. Vale o momento e não o dinheiro. O problema começa quando nós confundimos o fim com o meio. Isto cria, na religião, cria, por exemplo, fundamentalismo. Na política, cria a ditadura. Quando as pessoas... A corrupção. Não é? Criam sempre males quando as pessoas confundem o fim com o meio. Exatamente. Os fins são sempre relativos, valem para aquilo que nos permite alcançar, os meios, quero dizer. Os fins têm muito mais valor que os meios. Daí olharmos para o mercado como lugar das transações, onde as mercadorias se compram e se vendem. E olharmos para a sociedade como o plano da afetividade, das relações. As relações não se transacionam. A moeda, o dinheiro, que é esse equivalente universal, é para o mercado. Nas relações sociais, nós estabelecemos pontes. E aqui precisa e funciona a experiência, a partilha, a memória, que falou há pouco tempo.
As pessoas gostam uma das outras porque têm memória de eventos que partilharam. Daí que, por exemplo, as mães com os filhos têm uma relação que é imperdível. Portanto, eu antes de saber quem era, minha mãe já sabia quem eu era. Portanto, Sim. isso não se transfere. Não há outra pessoa que tenha a mesma experiência. Essa experiência é única. É única. E penso que, e pegando o que a Neide esteve a dizer, devemos nos preocupar mais em investir nessas experiências, em partilhar e reconhecermos que, de facto, os momentos é que fazem a vida. A vida é só... E constrói-se na relação, na experiência. A admiração constrói-se pelos atos. Eu admiro fulano porque ele fez, porque ele reagiu. E daí vem o Desta respeito. forma, exatamente. Eu posso ter medo que o chefe me ponha no olho da rua. Então, Tanto- se eu vir cometer algum crime... Uma mensagem final para casa. A sua vida não é uma empresa, os seus amigos não são fornecedores, então pense mais em criar relações do que transações. E faça a diferença lá na sua casa, trate as pessoas com dignidade, olhe para elas como humanas e não como pessoas que te podem valer aqui, materialmente falando, ou acolá. E de resto... E para vou aquelas deixar- pessoas que se submetem à lei do dinheiro, não é? Porque estamos a falar para aquelas pessoas que têm o dinheiro e que de algum modo podem manipular, mas há outras também que se submetem à infelicidade, se submetem ao desrespeito, se submetem a uma série de aspectos, tudo por causa do dinheiro que eventualmente possam vir ganhar. Terá valido a pena, pelo menos tenho o meu dinheiro. Infelizmente, hoje, por causa da nossa sociedade de mercado, não é? Em que tudo se parece estar a ser possível vender, as pessoas têm uma necessidade muito forte. Se antes, por exemplo, se prostituía para não morrer de fome, hoje as pessoas se prostituem para viver de forma luxuosa. Ou seja, a submissão ao dinheiro começa a ser cada vez menos tolerável, porque as razões que levam à submissão, que já é inaceitável, portanto, a dignidade é o último reduto da nossa existência como homens, portanto, é lá onde chegamos à linha vermelha, é preciso chamar as pessoas para lembrarem pela dignidade, que isso não pode. Tudo menos a dignidade. E a dignidade é, de facto, a nossa consciência moral. Aquilo que nós não faríamos se fôssemos invisíveis. Uma forma muito simples de percebermos que estamos a fazer uma coisa certa ou errada é nos perguntarmos: se eu, de facto, fosse invisível, eu faria isto? Se a resposta for sim, só não faço porque sou visível, então aquela coisa é má. Nós só podemos fazer aquelas coisas que achamos que, se o mundo todo, se estivéssemos no Big Brother, todo mundo a nos ver, nós podíamos ter coragem de levar aquela vida. Então fazemos. Fica atento. Quando vir que a resposta é negativa, então está no limite da dignidade e ali não pode passar. E às vezes ser mártir faz parte. A humanidade ganhou. Nós hoje estudamos na história grandes nomes, pessoas que se vergaram, não se vergaram, digo, diante do dinheiro, diante do poder e progredimos. Bateram-se pela sua dignidade. A sua dignidade, que hoje constitui a dignidade da pessoa humana. A Carta das Nações Unidas tem lá muito contributo de atos individuais de pessoas que abandonaram famílias, as suas crenças, porque perceberam que a humanidade é maior do que elas mesmas. Portanto, o nosso orgulho, o nosso umbigo, a necessidade do nosso reconhecimento pessoal, algumas vezes precisará ser sacrificada. Muito obrigado. Desculpa lá se me alonguei. Não, foi ótimo. Foi importante.